Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nossa segunda homenagem ao Natal. Na aula de quarta-feira da semana passada, nós interpretamos uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Nessa aula, vamos interpretar uma crônica de Marta Medeiros. É claro que ninguém que está se preparando para uma prova de vestibular acredita na existência de Papai Noel. Mas eu vou lançar uma pergunta. O que você pediria para o Papai Noel se ele existisse? Respondam para vocês mesmos. E aí, responderam? Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos fazer uma segunda homenagem ao Natal, que oficialmente é dia 25 de dezembro, ou seja, na quarta-feira em que essa videoaula está sendo publicada. Agora nós vamos dar a nossa interpretação para uma crônica da escritora Marta Medeiros, intitulada Carta para Papai Noel. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático, que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o único texto desse material didático é a crônica Carta para Papai Noel, de Marta Medeiros. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal para o texto. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Que sentido nós podemos dar a essa crônica? A autora fala o que ela pediria para Papai Noel se ele existisse. E o que ela pediu? Pediu para que ninguém mais morresse de uma forma que não fosse a morte natural. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam o 8º parágrafo. Tudo que está destacado em vermelho é o que a autora pediria para o Papai Noel. Vamos ver esses pedidos um por um. Primeiro, que ninguém mais morresse num desastre de avião causado pela ganância do piloto. Reparem que a autora não está pedindo para que ninguém mais morra por acidente de avião, e sim para que, se for o caso, isso não aconteça por ganância do piloto. O que isso nos faz pensar? A autora expressa sua revolta pelo fato de que, em alguns casos, as pessoas morrem em acidentes de avião por causa da ganância do piloto. Podemos até imaginar que não foi à toa que a autora usou o termo desastre. Imaginamos então que a autora não está incluindo os atentados que os terroristas fazem intencionalmente, nem qualquer outro tipo de massacre contra aviões. Será que isso quer dizer que a autora aceita tais atentados ou massacres? Eu diria que não. Mas eu diria também que, se ela manifestasse cada item que faz ela ficar revoltada, o texto acabaria ficando muito grande e cansativo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar enumerados os desejos que a autora tem, que são enumerados pela crônica, que pelo sentido do texto são exemplos de mortes inaceitáveis, não por causa natural. Começando por esse pedido. Agora vejam o segundo. Ninguém mais morrer por falta de atendimento médico decorrente de desvio de dinheiro para políticos safados. Reparem que a autora não está dizendo o que ela considera político safado. De alguma maneira, a autora está defendendo ser mais importante que o governo invista em melhorias na saúde do que no pagamento a políticos que de alguma maneira sejam isso que está dito, safados. O conceito de safadeza
É claro que varia de pessoa para pessoa. Agora vejam o terceiro desejo. Podemos dizer que esse terceiro desejo é, em resumo, isso que nós colocamos na lista. A morte de pessoas que fogem do próprio país por não quererem mais viver naquele país. Quantas pessoas não fogem do próprio país por não aceitarem o regime patriarcal vigente, ou ainda em busca de melhores condições de vida? A maioria das pessoas que fogem do país fogem por motivos desse tipo. E a autora está manifestando não achar justo que tais pessoas morram por causa disso. Agora vejam o quarto desejo. A forma como nós escrevemos na lista é a maneira como eu, Pedro Brandão, interpreto. Tanto a pessoa que, segundo o texto, está morrendo na porta de uma escola, como a que morre no estacionamento de um supermercado, estão morrendo, de acordo com o sentido do texto, vítimas de bala perdida. A autora optou por não enumerar os diversos casos de morte por bala perdida que tendem a ocorrer. Por fim, a autora pediu que ninguém mais morra por falência múltipla do Estado. Reparem que essa expressão falência múltipla do Estado é uma paródia da expressão falência múltipla de órgãos. A morte por falência múltipla de órgãos ocorre quando alguém morre porque 2 ou mais órgãos vitais perdem a própria função ao mesmo tempo. Então, no caso dessa expressão usada pela autora, mostra visivelmente que a autora está falando de quando os órgãos do Estado param de atuar de acordo com a própria função. E com isso, o contribuinte acaba morrendo por deficiência do serviço prestado pelo Estado. Sobre todos esses desejos, a autora resume: chega, considera tudo isso abreviamentos estúpidos e injustos da vida. Podemos dizer que ela está estarrecida por saber que há pessoas que morrem de tais maneiras, ainda aceitando de uma forma que, na minha opinião, Pedro Brandão, é irônica, se por acaso acontecer com pessoas de mais de 100 anos. Será que é aceitável que alguém morra por meio de alguma dessas formas enumeradas simplesmente porque essa pessoa tem mais de 100 anos? Eu, Pedro Brandão, também acho inaceitável. Por isso eu acho que esse trecho destacado tem um sentido irônico. Agora vejam o 10º e último parágrafo, quando a autora ainda está se comunicando com Papai Noel. Ela se diz em estado de estupor, ou seja, como se estivesse inconsciente ou imobilizada diante de tudo isso que nós enumeramos. Reparem também o que nós estamos destacando agora em vermelho. O estado de estupor em que a autora está a faz acreditar que é isso mesmo que Papai Noel trará de presente, mais futuro, ou seja, faz referência, ainda que indireta, ao tempo presente e mais diretamente ao tempo futuro. Por trás disso parece existir um desejo de que tudo isso que está listado como pedido nessa lista para o Papai Noel pertença ao passado, ou seja, não mais aconteça. Depois da primeira leitura do texto, ou seja, depois de sabermos tudo o que a autora pediria para o Papai Noel, se nós relermos a crônica, vamos perceber que desde o começo ela manifesta que seus desejos, ou seja, tudo que nós enumeramos, que ela pediria para o Papai Noel, é uma das muitas loucuras que a vida apresenta. E no fim das contas chega a parecer loucura que o ser humano seja capaz de provocar mortes da maneira como o texto enumerou. Então a autora chegou à loucura de querer pedir a Papai Noel que acabe com tudo isso. A crônica continua com a autora dizendo que desde criança sempre ganhou de Natal os presentes que ela pedia para a mãe, dizendo que nunca pedia coisas difíceis de serem encontradas, ainda acrescentando que tudo isso que ela está
pedindo para o Papai Noel não é razoável nem realista? Será que não é mesmo? Será que não é razoável, por exemplo, a gente querer que não haja mais mortes por bala perdida ou por omissão do Estado? Essa crônica é um convite para cada um de nós acreditar que ainda existem pessoas que agem de forma mais complacente, no sentido de contribuir para que esses desejos possam acontecer. Faz lembrar que existem pessoas pobres que não gostam da data de Natal, por ser um momento em que tantas crianças ganham presentes sem que o mesmo aconteça com elas. E é claro que essa crônica convida o leitor a acreditar que o ser humano pode mudar para melhor. Cada vez que nós agimos com ganância, como atribuída aos pilotos, ou com corrupção, ou com qualquer outra forma de má-fé, nós estamos praticando atos de injustiça. Bem, essa foi a nossa interpretação pessoal para essa crônica. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. E o nosso canal Português Papo Cabeça deseja um Feliz Natal para todos vocês. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem o like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.